Nesse episódio 3 eu vou falar sobre a estrutura de um grupo pequeno. Quais são os elementos importantes, qual é a estrutura base de um grupo pequeno, para termos novos grupos pequenos ou para estabelecer um grupo pequeno. O primeiro elemento é, obviamente, a casa. A gente precisa ter pessoas que estão disponíveis para abrir a sua casa para que o grupo pequeno se reúna ali. E aí a logística é normalmente semanal, com dia fixo, horário fixo, e aquele grupo se reúne nesse espaço. Os anfitriões, o ideal é que eles sejam cristãos, sejam da igreja, para facilitar a evangelização dos vizinhos, o bom testemunho, porque às vezes nós estabelecemos um grupo pequeno na casa de alguém que não é convertido e aquela pessoa pode ser um grande desafio para evangelizar os vizinhos, porque às vezes tem mau testemunho, não tem um bom relacionamento com a vizinhança. Além das vezes a logística do grupo ser complicada porque aquela pessoa ainda não entendeu ainda a mensagem do evangelho, tá bom? Então o ideal é esse. Outra coisa é que os anfitriões tenham essa consciência que a sua casa vai ter essa logística semanal, quinzenal, que vai ter que pensar às vezes na estrutura das cadeiras, se tem um espaço, de repente, se o grupo tem crianças, um espaço para as crianças ficarem às vezes um pouco reservado para fazer um desenho, fazer uma pintura. Então, os anfitriões têm essa consciência de receber as pessoas com regularidade. E aqui também, o que acontece? Pode ser que os anfitriões, os donos da casa, que abriram o espaço para a reunião do grupo pequeno, precise viajar, tá com férias, ficou doente. Pode acontecer, essa semana não vai ter o grupo pequeno. Mas o que não pode acontecer quando a gente estabelece um grupo pequeno numa casa essa semana tem, a outra semana não tem, 2 semanas tem, outra não tem, porque perde a continuidade. O grupo pequeno tem que ter continuidade. Quando a gente perde a continuidade, o grupo esfria, o grupo não cresce, perde a comunhão, desanima, tá? Então precisa ter essa continuidade. Obviamente, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas por isso que às vezes é recomendado que quando a gente estabelece um grupo pequeno, aquele grupo pequeno fica ali 6 meses, um ano e meio, e depois ele passa por uma renovação. Obviamente tem grupo pequeno que fique anos e anos e ele vai multiplicando, vai crescendo e vai formando novos. E aquela casa permanece ali com um grupo pequeno. Mas tem momentos que os próprios anfitriões preferem que o grupo pequeno vá para outra casa, depois que multiplica, que cresce, para que ele tenha um intervalo de tempo, né? Então, estou falando um ano e meio, às vezes tem grupo que pode ter 6 meses, um ano e meio. Obviamente, tem períodos que os grupos pequenos eles param. Às vezes o grupo pequeno para no final de dezembro e janeiro todo, para dar um tempo também de descanso para o próprio grupo pequeno, para o pessoal da casa, para o líder e tudo mais. Bem, o segundo elemento do grupo pequeno, da estrutura, é o líder ou a líder, né? O homem ou a mulher que vai liderar o grupo pequeno. Todo grupo pequeno precisa ter alguém que vai ser o líder ou a líder. O próprio líder pode ser alguém que seja um anfitrião. Ou seja, eu estou abrindo a minha casa, eu fui preparado para ser líder, eu fiz o curso para ser líder e eu quero abrir a minha casa. Então é muito comum quando a igreja vai estabelecer os grupos pequenos, estabelece na própria casa do líder ou da líder, tá? Mas não é uma regra. Então eu posso ter uma casa onde aquela família recebe o grupo pequeno, mas os anfitriões não são os líderes, não são eles que irão liderar. E aí tem uma pessoa de fora da casa, seja mais que é da igreja, e ele ou ela vai ser o líder do grupo pequeno. Obviamente, nós vamos falar só sobre essa figura do líder ou o homem e a mulher que vai liderar esse grupo pequeno. É importante ter, porque ele vai cuidar desse grupo pequeno. Ele vai ser acompanhado pelo pastor, pela pastora ou por um outro líder, para que ele seja aquele que vai pastorear aquele grupo pequeno, vai cuidar, vai saber quem faltou, vai visitar, vai encorajar, vai trazer um conteúdo, vai facilitar o encontro, tá bom? Precisamos sim de uma liderança. Além do líder, muitas igrejas e muitas estruturas de grupo pequeno trabalham já com a figura do vice-líder. É alguém que já tem um potencial para liderar, está sendo treinado e capacitado pelo líder e ele acompanha o líder, ele acaba aprendendo com o líder como realizar o grupo pequeno, como cuidar do grupo pequeno,
Porque quando esse grupo crescer e multiplicar, esse vice-líder vai se tornar um líder de um novo grupo, tá bom? Vamos falar sobre os participantes, e aqui eu acho que é o desafio para a igreja que ainda não estabeleceu o grupo pequeno, ainda não tem a consciência de um sistema de grupo pequeno. Como o grupo pequeno não é culto nas casas, não é culto no lar, o grupo pequeno, os participantes da igreja, os participantes são fixos, tá? Como assim? É óbvio que um grupo pequeno, ele não é fechado, mas ele também não deveria ser para o pessoal da igreja, para os membros da igreja, um grupo que assim, essa semana eu vou no grupo pequeno A, na outra semana eu vou no grupo pequeno B, na outra semana eu vou no grupo pequeno C, ou não, ou essa semana eu fui nos 3 grupos pequenos. Por que não? Não é recomendado isso. É uma recomendação, tá? Não é recomendado porque você não vai criar vínculo com o grupo pequeno. Se você ficar aí no grupo A, no grupo B, no grupo C, você não tem o seu grupo. Qual é o seu grupo? Então, normalmente, os participantes cristãos já, crentes daquela igreja local, eles são fixos naquele grupo pequeno. Ó, meu grupo pequeno, inclusive a gente fala isso, ó, o meu grupo pequeno está se reunindo na casa tal, no dia tal, tal horário. É o meu grupo pequeno. Porque a dinâmica do grupo pequeno é de um cuidado mútuo. Um cuida do outro, um conhece o outro, vai criando amizade. Então, por isso que não é interessante que os participantes também ficam no rotativo dos grupos pequenos, porque não é culto no lar. Então, vai ser na casa da Maria. Então, meu grupo pequeno vai ser da Maria. Não. Meu grupo pequeno vai ser na casa do João. Então, você se estabelece lá, tá? É importante. E o participante também é a mesma coisa. Tem que ter regularidade. Olha, eu tô indo semanalmente, eu tô participando, eu tô criando um relacionamento, eu tô evangelizando, tô levando amigos, nós estamos evangelizando os vizinhos, tá bom? Então veja só. E por fim, pensando na estrutura, tem um material. Não dá para chegar num grupo pequeno e agora abre a Bíblia aí, cada um faz o que quer, aí um dá testemunho, o outro abre um versículo, começa a falar sobre futebol, sobre política, aí dá briga, fala sobre apologética, fala... Não. O grupo pequeno tem um sistema onde você tem um material. Nós vamos falar sobre o material. E aquele material, ele tem que ser trabalhado no grupo pequeno. Obviamente, a gente vai ver como que é o encontro do grupo pequeno, como que é uma reunião do grupo pequeno, mas o material é importante. Normalmente o material ele é preparado pelo pastor, ou pelo líder dos grupos pequenos. Às vezes o material a gente adota um livro que está estudando, a gente adota o material da pregação. Então tem vários materiais. Mas a gente já viu, já discutiu sobre isso, que o material para o grupo pequeno não pode ser o material de formação de líderes. O grupo pequeno é um grupo que é para os cristãos, mas para o não cristão também. Porque o objetivo é evangelizar os vizinhos também, alcançar novas pessoas. Então o material precisa ter uma linguagem acessível com temas que todo mundo vai compreender ali, tá bom? Então hoje falamos sobre, nesse episódio, a estrutura do grupo pequeno. Até a próxima.